Boa noite, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Uma segunda-feira animada, porque é semana de carnaval, já considero assim. E nada melhor do que um convidado que personifica a nossa cultura. E o carnaval, que é a maior cultura brasileira, está aqui bem representado por nosso convidado Érico Bussoni. E aí? Muito bem-vindo, Eric. Prazer em Valeu. estar contando com você aqui hoje. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos conversar, vamos debater, vamos trocar ideia. O nosso convidado aqui é o cara que eu considero popstar da Vox TV. E eu falo pra todo mundo aqui, é na geral ainda, galera. O popstar da Vox TV. Por que o popstar? É a pessoa que já está nas capas dos jornais do maior periódico folhetim da região do ABC. Isso mesmo. Num dia especial, domingo, sai na capa da Editora Cultura, do Jornal de Cultura. Conta um pouquinho pra gente dessa maravilhosa história aí. Marquei uma conversa com o Ed e começamos aí uma proposta de um programa de cultura para falar da região, do entorno, das 7 cidades, enfim. Conversei com um parceiro, com os artistas e a ideia era trazer uma proposta um pouco diferente, de fazer umas externas, uns quadros fora, que é difícil, é trabalhoso, mas que acabou dando certo. E estourou, eu também esperava, juro pra você. E o negócio deu super certo, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, aí o diário me ligou e perguntou se era possível fazer uma matéria sobre o programa, sobre essa nova versão, sobre, enfim, sobre as propostas. E eu falei, ok, mas eu também esperava que fosse capa do caderno de Cultura e Lazer e fiquei muito feliz, Puxa, pra quem não teve oportunidade de achar a matéria, pá, como passa de mágica, já tá aí, pessoal, pra vocês verem que não é mentira e não foi jabá pago. Você pode ter certeza, Nem viu? teria esse cacife. Ele tem cacife pra isso, viu? Tem cacife, tem dinheiro aqui, mas não foi pago dessa vez aí. A gente sabe que foi espontânea, mídia espontânea que é raro hoje em dia e é realmente um reconhecimento do trabalho. E conta um pouquinho pra gente o que é feito no seu programa, que é realizado em quais dias e quais horários, pra quem não nos acompanha aí. Bom, o programa vai ao ar todas quintas-feiras às 10h30, 22h30 aqui na Vox TV, como eu falo, ou Vox TV. Mas a gente passa a semana gravando alguns quadros. Então eu entro em contato com instituições, com grupos de teatro, com grupos de dança, com artistas, com parceiros da região. Eu atuo nessa área há 28 anos ininterruptos, eu trabalho com arte e cultura durante todo esse tempo e a gente conhece muita gente, é da minha área, são meus colegas de profissão e tal. E aí eu gravo alguns quadros com eles, enfim. E aí na quinta-feira aqui na Vox, ao vivo, às 22h30, eu chamo um convidado que sempre vai comentando os quadros e a gente vai chamando os quadros e vai brincando e de uma maneira... A ideia é essa, que seja irreverente, que seja com humor, que seja descontraído, que seja legal, que seja divertido, e a gente vai chamando e vai falando sobre cultura. E não porque não seja, não porque é irreverente, é divertido, que a gente não fala de ação séria, como política pública, como as questões que são fundamentais para a região, as especificidades de cada cidade, os problemas que os artistas, que as instituições culturais enfrentam, a identidade cultural de cada município, apesar de ser a mesma região, e a gente vai conversando sobre isso e vamos... Poxa, e é um sucesso, galera. Para quem não teve oportunidade de assistir, que eu tenho certeza que já viram, mas eu sou obrigado a falar, vale muito a pena. E aqui é importante ser dito, o objetivo do programa Vox Cidade é trazer para a pessoa, para a região do ABC, um pouquinho de informação e um pouquinho de reflexão e ideias sobre diversos assuntos. E a cultura é uma pauta super importante para a gente conseguir aí trazer melhorias para a região. Aproveitando o ponto de melhorias, conta um pouquinho que o primeiro comentário que veio aqui para nós foi do Douglas Romanelli falando, do lado de cá. Já começa assim, ó, estampado aqui, ó. Douglas, lá de cá. É com você, Douglas. Você deu a deixa, eu já emendei aqui de um pontapé direito. Conta pra quem o que é um pouquinho do lado de cá. Bom, do lado de cá são um grupo de artistas que se reuniram aqui na cidade e que, na verdade, estão insatisfeitos com a forma que tá rolando a gestão da cultura da cidade. Eles acreditam que pode ser melhor, que pode ser mais interessante, que pode ser mais vibrante, que pode... enfim. E aí se uniram e começaram a debater essas questões. Eu fui convidado, faço parte.
E a gente começou a debater várias questões, várias propostas, o que pode rolar, o que não pode, por que não está legal, enfim. E aí houve e não tinha o lado de cá, era só artistas conversando, debatendo, muitas vezes criticando, apesar de ser fato, o atual prefeito, o prefeito Auríquio, é histórico o avanço dele na cultura, principalmente na segunda gestão dele, 2009 e 2012, é histórico. Eu adoro cultura, estudo isso desde 1968, quando a gente teve alguns avanços como a criação da Fundação das Artes, como a construção do Teatro Paulo Machado de Carvalho, como a Escola Municipal de Bailado Laura Tomé, que foi em 68. De lá para cá, o maior avanço histórico nas políticas públicas permanentes e estruturantes para a cultura foi na gestão do prefeito Auríquio de 2009 a 2012. Tenho consciência disso, mas tenho consciência de que hoje não está tão legal, enfim. E que eles me convidaram e a gente começou a conversar e tudo mais. E aí tem aquelas brincadeiras, a cidade é pequena, aquelas brincadeiras de, o pessoal da cultura falou aquele povo do lado de lá. Então a gente intitulou do lado de cá. Tá explicado, bicho, tá explicado. Você sabe que artista aproveita e tira um barato, né? Então ficou intitulado hashtag do lado de cá e a gente vem debatendo já há alguns meses diversas questões com relação aos avanços que são possíveis, porque a cidade tem estrutura, a cidade ela pode avançar nessa área e é tudo para contribuir, para somar e para melhorar. É isso. Que bacana. Então, para as pessoas que querem um pouco interagir e conhecer, é hashtag do lado de cá. E tem isso. mais algum outro lugar que possa se informar? Algum e-mail, alguma página? Acho que não tem nada ainda, mas nada. É um grupo de artistas que está muito unido e eu vou ser sincero, esse ano com esse negócio de campanha eleitoral e tudo mais, eu acredito que pensam numa candidatura coletiva, pensam em juntar. Eu acredito muito no coletivo também, e é legal que é um grupo sem egocentrismo, sem essa vaidade, a flor da pele, então pensa-se em juntar, em propor um pleito, em entrar no pleito de uma forma coletiva. Não está nada assim, está certo, mas essa conversa vem há alguns meses, tem tomado muita força, muito corpo, digamos assim, Pô, eu acho que vai ser legal. Pô, também. Eu também tenho certeza, viu? Estando aí participando, não tenho dúvida aí. E aproveitando um pouquinho do carnaval. Nós tivemos aí em São Caetano um final de semana que foi bem ativo. Bem ativo. Queria que você pudesse aí, aos longos, desde que você acompanha desde 68, mas nem nascido você era em 68. Não, Como não que você pode acompanhar alguma coisa tão antiga assim? É estudioso do assunto mesmo. Eu gosto. Eu trabalho com cultura. Eu comecei com cultura na escola, numa escola estadual. E no finalzinho dos anos 80, eu nasci em 76, eu tenho 44 anos, no finalzinho dos anos 80, num exercício de educação artística com uma professora chamada Maria Nilza, que ainda mora na cidade, beijo. Graças a ela eu entendi que era a área que eu curtia, que me aflorava, que me brilhava o olho, eu tenho paixão por isso. E comecei a estudar teatro, a minha formação é em artes cênicas, no teatro, mas eu comecei a estudar porque eu gosto, eu me apaixono por isso. E quando eu entendi que era tão difícil, não que as outras áreas não sejam difíceis, mas que tem uma dificuldade, principalmente com esse novo governo, esse negócio dos artistas, eles se posicionam, então eles também são atacados, enfim, é o que acontece. Eu comecei a estudar por quê, e comecei a querer entender o que está rolando, por quê, como é que é e tudo mais. E comecei a entender isso e aí eu acredito muito na questão política. Quando eu falo na questão política, eu não estou falando aqui de partido. Para mim, a cultura não tem sigla e não tem cor. Então, eu acredito na cultura como uma ação política. E não estou falando em partidária nem nada. E aí a gente começou a entender como é que essas coisas se estabeleciam. Então, eu fui pegar os atos importantes da cidade. E os mais importantes da cidade foi no ano de 1988, quando o Milton Andrade, um grande teatrólogo que a gente teve na cidade, junto com alguns amigos e um grupo de alunos, invadiu o prédio onde hoje é a Fundação das Artes, ali em abril de 68, e começou ali a estabelecer essa relação de que precisava de um espaço, de uma escola, enfim, e que daí surgiu a Fundação das Artes. Coincidentemente, no mesmo ano foi a inauguração do Teatro Paulo Machado de Carvalho, que é o maior teatro na questão de palco. O melhor palco da região das 7 cidades é o do Teatro Paulo Machado de Carvalho aqui em São Caetano. Ele também foi inaugurado em 68. A Escola Municipal de Bailado Laura Tomé, ela foi da mesma época. Tudo surge ali. Foi um momento muito, muito rico para... Foi o ano mesmo. Isso, para a estrutura da cultura, sabe? Para os avanços. Foi a semana de 22 de São Caetano.
Para fazer um paralelo aí. Pô, já que é para fazer, né? Boa! Para fingir que conhece um pouco de cultura, Eu né? vou usar isso! Muito bom, muito bom. E é isso. E a gente, coincidentemente, também surge o IMES, o Instituto Municipal de Ensino, que hoje é a USCS, também é de 68. Foi um ano muito... Acho que tudo isso aconteceu porque foi em abril, foi a Fundação das Artes, foi logo no começo, né? Porque 17 de dezembro tem o AI5. Verdade, caramba. Que aí as pessoas não poderiam, não daria fazer certo. mais nada. Que bom que foi antes. Mas enfim, aí esse avanço vem até 1980, que tem uma proposta muito legal do Hermógenes Walter Braide, que era prefeito na época, não sei se é 81 ou 82, que ele lança o FAECT, o Fundo de Assistência a Esporte, Cultura e Turismo. Tá. Mas a cidade era administrada por departamentos, era o departamento de turismo. Então, isso ficava administrado pelo setor de turismo. Então, quem utilizava, que era o departamento de esporte e turismo, quem utilizava o fundo era mais o esporte. Então, a cultura estava sempre, né? Nessa época era o DPEC, Departamento de Educação e Cultura. A cultura era só uma assessoria. Por isso que eu digo que os avanços vieram. Quando existe o prefeito Auri, que assume em 2005, ele cria as diretorias e cria a diretoria de cultura. Específico, para aquela pasta, direcionado. O primeiro diretor de cultura foi o Alessandro Leone, um cara super gente boa aqui da cidade. Aí realiza-se o primeiro Fórum de Cultura, inaugura-se a Estação Jovem em 2008, que foi referência na região. Inclusive ganhamos um prêmio do programa Altas Horas na época, um equipamento super legal. Em 2009 ele transforma as diretorias em secretaria, e aí estamos lá com a Secretaria de Cultura. Em 2010 temos o estudo do Conselho de Cultura, Conselho Municipal de Política Pública da cidade. A lei vai para o Executivo e ele atesta e é aprovado a lei. Em 2011 Plano de Cultura, em 2012 o Fundo. Por isso que eu digo, foi muito rico. Entendi. Pegando esse panorama histórico, esse período pequenininho dessas últimas gestões foi muito rica para a estrutura da cultura pública, para a política pública permanente da cultura. Então isso foi muito rico. E aí, infelizmente, a gente vem de um hiato nisso, né? A gente mudou a gestão e ok, respeito, mas parou-se os avanços, preferindo investir numa outra área e tudo bem. E aí retorna o prefeito Auri que todos os artistas estavam ansioso, né? Ovacionando, né? Isso. Torcendo para ele quebrar a perna. No teatro, exatamente. Né? E de repente a gente infelizmente não houve esse avanço, mas enfim, acho que as coisas estão rolando, acho que daqui a pouco começa, mas por isso que esses artistas se unem e começam a debater o que é possível desse avanço, enfim. Entendi. E hoje... Falei demais, né? Desculpa. Não, ao contrário, falou pouco até, pessoal. Porque você falou e ainda preciso saber um pouco mais. Manda. Quando se fala de cultura, as pessoas não conseguem associar automaticamente a importância que a cultura tem no ser humano, né, historicamente. Normalmente fala cultura, eu vou no cinema. Ponto. Para por aí e muito mais, às vezes um pouquinho do teatro. Quando se fala de conselho municipal, que visa agregar as pessoas da cultura, qual é o papel, se puder dizer, do conselho municipal e o que ele coloca em prática atualmente? Vamos lá, acho que é muito legal o que você falou e não é aqui um problema, mas é uma coisa que acontece com frequência. Você fala em cultura, na hora vem na cabeça das pessoas teatro, música, dança, artes plásticas, literatura, audiovisual, diversidade cultural, enfim. Não tudo isso, mas tudo bem. Essas são as atividades artísticas ligadas à cultura. Tá. Nós temos a identidade cultural do município, nós temos as tradições culturais dos indivíduos desse município, dessa região. Nós temos as interferências, por exemplo, São Caetano, a interferência italiana disso. Nós temos em São Caetano uma interferência muito legal e muito rica da cultura nordestina, dos imigrantes nordestinos nisso. Então, interfere diretamente na cultura dos nossos costumes, na cultura dos nossos afazeres e diretamente na identidade cultural desse município. Então, vai muito além disso, das atividades artísticas. Sim. Eu acho que existe um pequeno, falando num âmbito maior aí, nessas brigas, digamos, que existe no âmbito federal dos artistas e das pessoas a favor ou contra, nessa polaridade que existe hoje, existe, na minha opinião, uma ausência de pensamento, de reflexão sobre isso. Nós não estamos falando só do teatro, dos atores televisivos ou
dos atores de cinema, a gente está falando da cultura como um todo. Quando você se refere... Da identidade de um povo. Exato. Quando você se refere aos artistas, você está se referindo a, quer queira, quer não, a esta identidade. Entendi. Entende? Então, algumas críticas acontecem e eu entendo que seja de uma forma equivocada. Não vou dizer que está certo ou que está errado, só que a forma da colocação está equivocada. Tá. E eu acho que este é um problema que hoje a gente enfrenta num âmbito menor aqui na cidade. Não adianta, como você falou, nós tivemos o Carnaval na Kennedy. Pô, muito legal, meu. Foi maravilhoso, foi legal pra caramba. Eu estive lá. Bacana. Não consegui ficar o dia todo, mas cheguei logo depois do almoço e fiquei até o final. Foi muito legal. Mas a nossa cultura, a Secretaria de Cultura, a gestão da cultura de uma cidade, porque quando a gente fala da Secretaria de Cultura, nós estamos falando da Secretaria, o Guarda-Chuva, depois tem Fundação das Artes, Fundação Promemória, Escola Municipal de Bailado e a Estação Cultura, que é a antiga Estação Jovem. Tudo isso está ligado ao guarda-chuva da Secretaria de Cultura. Tá. Nós não podemos ter uma gestão só de evento. Eu não posso ter só a festa nordestina, a entoada nordestina, que é maravilhosa, mas eu não posso ter só o aniversário da cidade, o carnaval e o encontro anual de carro antigo. Eu preciso desenvolver políticas públicas, até porque na Fundação das Artes nós temos 1.300 alunos. Na Escola Municipal de Bailado são quase 490 alunos, a esmagadora maioria de alunas, mas Entendi. alunos. Então, a Fundação Promemória trata de toda a memória do município. Então, a gente precisa de um pensamento um pouquinho mais amplo e de um debate com a classe artística e com a população em geral para que isso se estabeleça de uma maneira mais Ativa. pronto. E o conselho consegue exercer Desculpa, esse papel? esqueci de falar do Consegue exercer esse papel, o conselho, dessa forma ativa ou ainda não muito? A ideia do conselho é muito legal, porque o conselho foi criado em 2010 e eu me lembro que em 2009 começaram as discussões da lei do conselho, eu participei. Inclusive a primeira reunião foi feita lá na Companhia da Matilde, companhia que eu sou integrante aqui em São Caetano, tinha um galpão. O primeiro debate sobre essa lei foi feita lá no nosso galpão. A secretária na época era Adriana Sampaio. O conselho foi criado de uma forma muito, na época, de uma forma muito inovadora, entre aspas, porque para você concorrer ao conselho, você tem que provar 2 anos de atividades ininterruptas na cidade. Você apresenta o seu material de que você atuou na área artística durante 2 anos. Bacana. A partir daí você pode ser... Pré-candidato. Exato. Como candidato, você vai escolher a cadeira que você atua. Por exemplo, eu atuei muito no teatro. Tá. Então eu posso ser candidato na cadeira do teatro. São 9 cadeiras. Teatro, Bacana. música, dança, audiovisual, enfim, todas as cadeiras relacionadas às atividades artísticas. E a partir daí, o eleitor da cidade vota nos candidatos. Entende? Então eles são artistas, eles comprovam a atividade artística durante 2 anos na cidade e eles foram eleitos pelo voto direto. Que bacana. A lei do conselho diz que o conselho é fiscalizador, deliberativo e consultivo. Bacana. Portanto, o conselho tem como atuação fiscalizar, deliberar e aconselhar as ações da cidade. A partir daí, nós criamos o Fundo de Cultura. Esse Fundo de Cultura é uma lei criada também na mesma época, que só pode ser gerida pelo Conselho. Então, a plenária do Conselho ela é soberana sobre as ações do fundo. Então, todo o dinheiro arrecadado para este fundo é deliberado para o Conselho para quê? Para que se desenvolvam editais e que esse dinheiro volte Para a cultura. para a cultura. Fazendo o quê? Estabelecendo relação para movimentar o círculo da economia criativa, assim sendo, movimenta a economia local do município e trabalha as atividades dos artistas, certo? E da cultura da cidade como um todo. Então, o conselho é fundamental. Quanta informação, eu não faço ideia. Eu que sou advogado, gosto de política. Olha, Eric, você deixou de cabeça quente, porque é tão importante, tão valoroso. E hoje você faz parte? Não, hoje eu estou na administração. Tá. Então, o conselho é concebido por 9 cadeiras da sociedade civil. Um fato muito importante, você me desculpa, eu esqueci. Tá. São 9 cadeiras da sociedade civil e 5 cadeiras do poder público, indicados pelo prefeito. Tá. Esse conselho foi o primeiro da região que não era paritário, ele era 2/3 da sociedade civil. Entendi. Por este motivo, na época, nós tivemos uma das maiores conferências municipais de cultura da região. Conseguimos eleger 19 delegados para a Conferência Estadual de Cultura. Tá.
E a primeira pessoa representante da cidade e da região na Conferência Nacional de Cultura saiu do Conselho. Por essa Até arrepiou, cara. É verdade, que bacana, é verdade. meu. Que bacana. Então nós tivemos uma pessoa aqui de São Caetano indo para Brasília debater as questões numa Conferência Nacional de Cultura representando a região metropolitana da Grande São Paulo, que está formada por 131 cidades. E a pessoa saiu de São Caetano, o quê? A função desse conselho. E também muito mérito da Adriana Sampaio, na época, que foi a secretária, que fez uma conferência fantástica, empenhada na conferência, a fim de que aquilo funcionasse mesmo, sabe? E aproveitando o gancho assim, eu vou dar uma lida aqui para os pessoal que nos acompanha, senão eles brigam comigo. Vai lá. Rapidinho aqui, que você percebe que o convidado aqui manda bem. O Milton Martins, obrigado Milton por estar aí. A Gracione, a Maria de Fátima, a Nájila Regina Scuri, o Branco Marcelino, Fernanda Batelo, Raquel Fernandes, Alexandra Valeriano, a Thelma Conceição que mandou um forte abraço aqui. Thelma, um beijão para a filha também. A Nery Camonina, Carlos Martiniano, Tiago da Silva, Magali Costa, Gerson Santa, Reinaldo Pimentel e Thelma. Obrigado aí realmente aí pelos comentários aí, a gente fica muito feliz aqui. E o Miro, que nos acompanha sempre, faz uma pergunta. Manda. Ele fala, mudou de posição hoje? Vamos começar o pinga-fogo mesmo assim? Miro, a gente vai começar o pinga-fogo. Fica tranquilo aqui, ele vai fazer pra mim dessa vez hoje, viu? Fica tranquilo que ele domina aqui a casa, viu? Ele é o popstar da Vox TV, né? O que eu posso fazer? Ele manda, né, meu? É assim que funciona. E outra dúvida que me surge aqui. Esse final de semana eu recebi um presente de uma pessoa árabe. Um café que eu consegui provar ali e ele parecia mais uma árvore que um café. E ele falou, isso representa a minha cidade, que é o Líbano, para você, Álvaro. Hoje, para o Eric Bussoni. O que representaria eu dar um presente para alguém da cidade representando a cidade? Na aspecto da cultura. Nossa, mano. É aqui, pinga-fogo é isso, né, Miro? Sim. Oh, tá vendo? Falando com quem conhece. O que representa um presente como relação à cultura da cidade? Cara, eu não sei. Você vê como são? É isso, pessoal, que eu acredito que é o papel da nossa cultura. Para quem conhece, é do ramo, tem tantas opções, mas na hora não vem aquela que fixa permanentemente ainda. Mas podemos aqui. Legal o que você falou. Pode ser que isso seja uma referência do que, na minha opinião, nos falta, que é essa identidade cultural. É como abraçar alguma coisa nossa. Eu sei que é um povo muito miscigenado, eu sei que a gente recebe uma interferência de diversas culturas, principalmente da cultura americana, e tudo bem, não tem problema, mas eu acho que a gente precisa, e na minha opinião, esta é a função da Secretaria de Cultura da cidade, junto com as suas autarquias, a Fundação das Artes e tudo mais, que é isso, de brigar um pouco por essa identidade, sabe? De trabalhar um pouco isso dentro dos indivíduos aqui do município, dos indivíduos da região. Eu até pensei em procurar, que eu joguei na internet e não achei, algo representativo da cerâmica São Caetano. Poderia e eu ser, não achei. Eu não achei. E de alimentação, se você pudesse indicar uma referência da cidade de alimentação para indicar para alguém? Teria? Eu vou puxar também aí a alimentação depois, a nossa Pizza Mania, que é o nosso patrocinador. Ó, Fabião tá aí. Até patrocínio aqui. É lógico, meu. Pensa que é o patrocinador oficial, é a Pizza Mania. E de tanto que eu como gordinho, ele falou, vou doar aqui umas pizzas pro pessoal aí. Valeu, Fabião. Eu falo da culinária italiana, até porque a gente tem a festa italiana aqui, né? Vai pra sua 29ª edição e ela é, se eu não me engano, é a terceira do estado, né? Maior festa. Isso. É uma festa muito legal, porque outro dia não, um tempo atrás, não sei exatamente quando, 2 anos atrás, um pouco menos, eu conversava com o Charlie Farid Kuri, que é o presidente da comissão. Pro Memória também. Um cara sensacional. Sensacional. Um beijo, Charlie. Sensacional mesmo. Faz uma gestão muito boa na fundação. E ele que é o presidente da comissão de festejos que faz a festa italiana. E ele me falou uma coisa muito legal, porque a gente estava conversando sobre isso, né? Tem a Quiropita, tem a São Vito, sei lá. Outras vezes ele falou, mas a nossa tem uma característica, porque não são só as barracas, é como se fossem mini cantinas. É verdade. Você vai até a barraca, você pode comer ali do ladinho, tem as mesas, é como se as instituições montassem mini cantinas. Abrisse sua muito casa legal, mesmo, é verdade. Porque de fato isso, você não vê isso com frequência. Eu acho que é uma característica muito nossa. Concordo. Por isso está tão sucesso também. Verdade. E é tão boa e olha, sempre prestigio, vale muito a pena. Puxando um pouquinho de assunto da lei de cultura, o que você tem a dizer sobre a Lei Rouanet? O que você pondera sobre a Lei Rouanet? Bom, vamos lá.
Para quem não sabe, a Lei Rouanet é uma lei que às vezes é bem controvertida. O Bolsonaro, particularmente, tem uma posição muito difícil com a Lei Rouanet, e porque criou-se na época do PT, assim por dizer, a Lei Rouanet, e ela permite incentivos e descontos de empresas ou pessoas físicas para a cultura, para fazer alguns pontos importantes aí na área de cultura. Então, a Lei Rouanet ela garante você ter subvenções, dinheiro, para determinados projetos culturais. Conta um pouquinho do que você acha da Lei Rouanet. Bom, a Lei Rouanet é o seguinte, qualquer cidadão ou instituição pode se inscrever na Lei Rouanet, você vai desenvolver um projeto, você pode acompanhar pelo site como desenvolver esse projeto, e você manda para o extinto MINC, né? Agora é a Secretaria Especial de Cultura, e lá você tem os pareceristas que analisam o seu projeto e te aportam na lei ou não. Então você conseguiu a Lei Rouanet. Se você consegue a Lei Rouanet, os pareceristas, eles te mandam algumas diligências para você alterar este ou aquele... esta ou aquela rubrica, você altera, isso pode diminuir um pouco no valor que foi solicitado ou aumentar o valor solicitado, enfim. Ela é feita para produzir um produto cultural, digamos um espetáculo de teatro. Você é aprovado, você ganha o PRONAC, que é o número da Lei Rouanet. Com este número você pode ir às empresas enquadradas em lucro real. As empresas enquadradas em lucro real podem destinar 4% do seu imposto de renda para projetos aprovados pela Secretaria Especial de Cultura hoje, antigo MINC, para captar. Então seria o seguinte, a empresa vai pagar, são só as empresas enquadradas em lucro real, portanto empresas grandes, vão pagar X de imposto de renda, 4% pode ser destinado a projetos que foram aprovados pelos pareceristas da Secretaria Especial. Eu vou falar sempre MINC aqui, porque o MINC não sai da cabeça. Mas enfim. Melhor, também acho. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o artista vai lá e pega dinheiro e acabou e a farra. Não, não é isso. Você manda o seu projeto, lá existem pareceristas contratados pelo governo federal que analisam, que te respondem diversas diligências, muitas vezes pedindo alteração nas suas rubricas em valores, em possibilidades, etc. Existe um percentual dos ingressos que tem que ser destinado para escolas públicas ou para instituições ONGs, enfim, de caridade, ou instituições filantrópicas, centros de terceira idade, enfim, isso é uma regra na lei. Portanto, ela não é muitas vezes o que as pessoas pensam, tem que acabar a Lei Rouanet porque os artistas... Cara, isso não é verdade. Existe problema? Existe, como existe em todo lugar. Tá? Até na casa de muita gente está assistindo, a gente tem um aparelhinho na net ali, né, o chupacabra. Então o problema existe, depende da índole de cada um. O problema existe em todas elas, como existe também no PROAC, que é o Programa de Ação Cultural aqui do Governo do Estado. Mas enfim, eu acho, vou ser muito sincero, que a Rouanet, na verdade ela vem logo depois do Collor, ela foi criada em 1995, quando vem o Collor, quando entrou, ele acaba com a Funarte, com a Fundação Nacional de Arte, e logo depois, quando existe o impeachment, entra o Itamar, e existe ali uma ação dos artistas. A atriz Norma Bengel, na época, foi quem encabeçou isso, foi quem levantou a bandeira, e consegue se criar uma lei de incentivo fiscal. Não era ainda a Lei Rouanet, mas ela foi criada naquela época. Enfim, ela vem desde lá. Então a Rouanet agora, em 2015, houve até uma grande análise sobre, porque ela havia completado 20 anos de existência. Eu acho que a lei é um equívoco, porque acontece o quê? Quem escolhe o projeto são as grandes empresas. Portanto, eu sei porque eu já tive uma Lei Rouanet e já fui contemplado. A Eletrobras me patrocinou em 2011. Só que a gente procura quem? A gente procura os diretores de marketing, os diretores ou as pessoas responsáveis pelo institucional ou pelo RH das empresas. Que são as pessoas que estão destinadas ao quê? Institucional, o RH, porque vão pegar esses ingressos da parte gratuita. Exato, fazer na CIPA, CIPAT, sabe? E aproveitar isso. O do RH vai pegar os grandes espetáculos de atores que têm visibilidade, atores globais, atores de cinema, e vão aproveitar para inserir aí um marketing em cima disso. Então, o governo se isenta da responsabilidade que consta no artigo 5º da Cultura, no artigo 5º da Constituição, e passa essa responsabilidade para um diretor de marketing de uma empresa. É ele que escolhe o que vai ao ar, é ele que escolhe o que vai bancar. Porque sai do bolso dele, né? Exato. Portanto, a lei ela não está errada, ela é equivocada. Se fosse falar, você é a favor da Lei Rouanet? Não, eu sou contra. Eu acho que já que tem o 4% das empresas enquadradas em lucro real, a gente fez um estudo, o pessoal da Matilde, junto comigo, em 2016, esses 4% de todas as empresas enquadradas em lucro real daria 3 bilhões e 200 milhões de reais.
É dinheiro. Foi captado para a Lei Rouanet na época 800 e poucos milhões, por volta de 25%. Por que então o governo federal não estabelece um grande plano de fomento à cultura em geral e já destina diretamente os 4% das empresas para um Fundo Nacional de Cultura e ele destina de forma igual no país todo? Por exemplo, você vai me falar, porra, é sonho, isso. Enfim. Bacana, reflexão. Ao invés de nós, artistas, eu estudei artes cênicas, eu estudo como montar um espetáculo de teatro, não como falar com o diretor de marketing para pedir dinheiro. Bacana. Aí acontece o quê? Entram os captadores, aí você começa a entrar atravessador no meio. Porque a lei permite que 10% do dinheiro captado fique para quem captou. Aí virou um mercado. Aí, acabou. Virou um mercado. Aí vira a bagunça que a gente viu em alguns momentos. Mas essa bagunça, ela condiz com 10 ou 15% do que a lei faz. Existem museus, existem grandes institutos que sobrevivem da Lei Rouanet. Então a gente precisa prestar atenção. Vamos acabar com a lei. Vamos acabar com a lei, você vai desestruturar uma economia criativa que existe no país e que emprega muita gente. Tem que alterar os termos da lei. Exato, Vamos acabar a gente tem que repensar a lei e entender ela. Por isso que é muito simplista Bolsonaro falar, vou acabar com tudo. Na minha opinião, ele é muito simplista em tudo. Porque não é isso. Nós precisamos sentar, conversar sobre e reestruturar. De fato, ela precisa, na minha opinião, de uma reestruturação. Bacana. Olha, pessoal, um artista, um diretor, o currículo dele aqui é tão grande que eu vou até pedir uma cola pro Ed. O Ed, traz o currículo dele escrito aqui, que farei questão de ler aqui, ó. Alguém do meio, que conhece do assunto, falando, é necessário repensar a Lei Rouanet. Então, acho que é possível aí abrir margem para uma reflexão. E agora, um pouquinho de distração, né? É verdade que existe um termo que é merda? Merda. É? No teatro? Onde que é esse termo aí? É isso mesmo? É assim que pronuncia? Antes de entrar em cena, a gente deseja merda um ao outro. É real? É real. Boa merda, então, né? Para esse programa nosso aqui. Isso, que seja uma boa merda. Antes de começar, merda, Álvaro, merda. Merda. Assim, tem que fazer assim, merda para todo mundo. Merda. Mas existe esse termo merda, sim. Esse termo se criou principalmente na época de Shakespeare, digamos assim, na antiga Inglaterra, e veio um pouco da França também, para ter muito espectador no teatro, eles chegavam a cavalo. Tá. Portanto, os cavalos eram... Traçava as carroças lá. Eram fixados ali, presos ali, para não fugir, enfim, na frente do teatro. E aí eles, quando tinha muita merda, é porque tinha um grande público, público muito bom. Vem um pouco dessa referência que da legal, gente. Então. Bacana. Então, muita merda aí pra gente. Desejar se merda Deus significa quiser. êxito, sucesso, enfim. Agora tem que desejar, então, muito like. Agora, já que é um tempo moderno, né? Então vamos chegar com muito like esse programa aqui. Você. Coraçãozinho que chama mais gente aí. Clica no coração, aproveita aí, ó. Clica no coração aí, ó. E aproveitando aqui, conta um pouquinho pra gente da companhia Matilde. Eu acho que é importante as pessoas que não conhecem. Eu tive a experiência de ter a primeira menção da companhia Matilde em 2011, quando ela fez um papel magnífico de fazer parcerias para ajudar na bolsa de estudo de alguns alunos. Então, conta um pouquinho do papel dela para as pessoas. A Matilde, a gente... Na verdade, é o que eu te falei, eu atuo no teatro há 28 anos. Desde os meus 16 anos que eu comecei a valer nisso, eu não parei mais. A Matilde, o que eu tive que fazer como a esmagadora maioria dos artistas dessa cidade? Eu tive que sair daqui. Eu estudei na Fundação das Artes, em 91 e 92. E para começar a atuar na área, a cidade, como eu te disse, infelizmente nós temos uma Secretaria de Cultura. E na época, uma gestão da cultura, que era a DPEC, voltada para alguns eventos somente. Então os artistas se formam na Fundação das Artes, enfim, como eu falei em outros locais, você tem que sair. E eu fui trabalhar em São Paulo. Fui para São Paulo, fui para uma escola chamada Teatro Escola Célia Helena, lá me aperfeiçoei mais, enfim, trabalhei um pouco lá, em outros grupos, tudo. Mas eu sempre morei aqui e sempre fiz algumas coisas aqui. Eu nunca deixei de realizar, porque eu sou apaixonado por São Caetano. Eu não nasci aqui, eu mudei para cá com 5 anos de idade. Eu nasci em São Paulo, meus pais mudaram para cá em 81, eu tinha 5 anos. E aí aqui fiquei minha vida toda. Então eu sempre realizava algumas coisas aqui. Trabalhei no MCTA, infelizmente é um grupo que não existe mais, do Carlinhos Lira, era um grupo muito legal, muito atuante. Trabalhei em outros grupos daqui. E chegou em 2004, eu tinha muitos amigos aqui, que a gente ia para São Paulo, trabalhava, voltava. A gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Foi quando a gente resolveu fundar
O Movimento Artístico para a Transformação Integrado pela Liberdade, Direitos e Entretenimento. É uma utopia, né? Traduz. A sigla disso é Matilde. Isso é anacrônico. É o anacrônico aí. Movimento Integrado Movimento Artístico para a Transformação. Integrado pela Liberdade. Direitos e Entretenimento. Meu Deus Matilde. do céu. É chique demais. É um É povo louco, intelectual mesmo, hein? Eu ia falar aqui que seria muito baseado aqui, mas não deve ter tido isso aí não na época, viu? Fica tranquilo, não teve nada disso não, mas olha... Então foi isso, e a gente desenvolveu isso, criou esse movimento, e foi muito legal porque ele começou a se desenvolver de uma forma muito legal. A gente tinha apoio da Faculdade Paulista de Serviço Social na época, começou dentro da faculdade, a FAPES. Começou lá aos finais de semana, chegou 4 anos depois, em 2008, ele ficou tão grande que a gente não sabia o que fazer. Grande assim, a gente tinha 50 integrantes, os espetáculos acontecendo, a gente fazia sarau, tinha um ABC na Matilde, espetáculos da região vinham se apresentar aqui, que a gente alugou um galpão no final da Goiás, ali numa travessa chamada Rua Senador Vergueiro. E lá nós ficamos durante 9 anos. E aí a Matilde, tendo um galpão, um centro cultural, ela deixou de ser só um grupo de teatro, né? Então a gente sempre desenvolveu os espetáculos de teatro. Como eu disse, em 2011 a gente teve... com o local, o galpão, a gente começou a se tornar referência em algumas ações. Então foi quando a gente começou a investir nos projetos de Lei Rouanet, foi quando a gente começou a investir nos projetos de PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, que as empresas destinam 3% do ICMS para projetos também aprovados pelos pareceristas do Governo do Estado. É como se fosse uma lei Rouanet, mas ela é um pouco mais, na minha opinião, ela é mais moderna, assim, é uma lei estadual de isenção do ICMS das empresas. E a gente começou a conseguir pela atuação dos mais aportes. Então a gente já teve patrocínio da Eletrobras, da Vivo, do Guaraná Antártica, da Porto Seguro, Laboratório Cristal, enfim, a gente ficou 9 anos com diversos espetáculos sendo patrocinados por essas leis e por esses patrocinadores. Com a atuação de que a gente tinha também uma ação social. Então, o que acontecia no galpão eram diversas atividades, e a esmagadora maioria delas gratuitas, voltadas para a comunidade em geral. Era um espaço público, era um espaço privado de interesse público. E ali desenvolviam diversas ações. Então a Matilde virou referência, a gente conseguiu desenvolver muitas coisas, a gente completou 15 anos no ano passado, tive até um ato na Câmara Municipal em homenagem. Eu agradeço ao presidente Piumiello, que propôs o ato e foi muito legal. E continuamos atuando. Em 17, devido à especulação imobiliária, a gente precisou fechar o galpão. Porque nessas leis, PROAC, Rouanet e tudo mais, eu não posso colocar lá uma rubrica para pagar aluguel. Essas leis são destinadas à produção do espetáculo cultural, seja uma banda, uma música, um show, um espetáculo de dança, teatro. Então, outras atividades é que mantinham o espaço, com as contas do espaço. Se eu fosse fazer isso, eu estaria indo contra a lei e eu teria um problema na hora da responsabilidade fiscal, porque a gente tem que ter uma prestação de contas fiscal e artística. Então a gente acabou fechando o espaço por uma especulação imobiliária. São Caetano é uma cidade muito cara, todo mundo sabe. Mas a Matilde é muito legal porque em 2018 a gente se repensou e 2019 foi um dos melhores anos do grupo. Nós tivemos mais de 54 apresentações por ano. Que bacana. Se você pensar que o ano tem 52 semanas... Foi uma por semana. Exato. Então a gente teve... Mais que uma por semana. E muito mais fora, né? A gente trabalha muito com o Sesc. O Sesc foi um parceiro que reconheceu na Matilde uma qualidade que eles curtem, então a gente faz. Inclusive agora, 1º de março, a gente está no Sesc Birigui, a gente fez a semana retrasada a Sesc Piracicaba, semana passada a Sesc Jundiaí, a gente continua atuando. Exato. Então a gente leva a cultura da cidade para o estado. E a Matilde, hoje, ela se concentra em algum lugar físico ou não mais? Não, ela está distribuída nas casas de seus integrantes. Que bacana, é isso mesmo. Cada pedacinho no cenário de uma coisa... Cowork House, entendeu? É na casa deles, o Cowork House. Um pouquinho mais para frente a gente vai para um lugar de novo, a gente pensa muito nisso, mas entender como, de que forma, porque você cair com aluguel... É pesado, é pesado. Tem... Ó, eu vou fazer umas perguntas aqui. Se eu não fizer as perguntas, tem gente que briga comigo aqui. O que eu não soubesse... Ó, tem problema não. O Miro faz um novo comentário aqui que ele fala, olha,
Muita gente ligada ao mundo artístico e também da cultura usou a Lei Rouanet para outros fins entre 2002 e 2016, durante o governo PT. Por essa razão, hoje Bolsonaro quer acabar com essa farra do dinheiro. E muita gente sumiu com o dinheiro da Rouanet. Não concordo que o Bolsonaro seja simplista em relação à Lei Rouanet. Ele endureceu com os recursos porque o país foi saqueado, ou melhor, roubado. Ele foi duro aqui na queda. Ele comentou aqui no nosso comentário. O que você acha? Se aconteceu isso ou não? Como eu falei, como eu disse na minha fala, aconteceram problemas sim. Tá. Mas se você pegar todo o aporte da Lei Rouanet e todo o benefício que a Lei Rouanet traz, porque os pareceristas do governo federal só aprovam a Lei Rouanet se os projetos tiverem uma contrapartida social. E o que é fundamental nos dias de hoje no nosso país. Haja visto a divulgação de um mês atrás aí, que aumentou 54% o número de moradores de rua no nosso estado. Por quê? Porque nós estamos num problema social. Eu não acho, eu afirmo, ele é simplista sim. Haja visto a forma com que ele dá com as coisas. Ele não conseguiu resolver a Rouanet, ele falou que ele tem que acabar com a Rouanet e acabou, mas ele não diz como, ele não diz por que exatamente. Ah, porque foi roubado. Sim, mas vamos fazer uma análise? Vamos pegar quantos projetos foram aprovados e quantos projetos foram desviados? Ele vai acabar também com todas as pessoas que têm lá o seu chupa-cabra em casa? Ele vai acabar também, vai conseguir diminuir dessa forma? É só acabar porque está errado com as pessoas que dirigem alcoolizadas? Então, não é essa forma que a gente precisa. Nós precisamos é debater, afinal de contas, vivemos em sociedade, a gente precisa entender as formas que isso pode ser realizado. Concordo que a Rouanet precisa ser reestruturada, mas não adianta, seja quem for chegar e falar, eu vou acabar porque foi roubado. É muito fácil você dizer isso. É o que eu disse, problemas existem em diversos aspectos, em diversas gestões, em diversas formas e políticas públicas. Mas a gente precisa discutir, afinal de contas, a Rouanet, não só a Rouanet, a economia criativa nesse país emprega um número absurdo de pessoas. Esse espetáculo que eu realizei em 2011, que foi patrocinado pela Eletrobras, nós tínhamos 82 funcionários que ficaram durante 8 anos conosco. Nossa. Diversos espetáculos hoje têm um número até maior que isso. Vamos acabar com a Rouanet? Vamos. Quem vai empregar essas pessoas? Você? É isso mesmo, Tem que pensar perfeito. nisso. É isso mesmo, pessoal. A gente Aqui precisa é que ó, pensar pinga-fogo é bar e volta. E a gente também dá um tapa e assopra, igual criancinha, né? Quando erra, né? Ó, o Wagner Agostino, que é um cara, puta conheço, merda, Wagnão. Eu não te conheço pessoalmente, mas você é um cara aqui que é guerreiro aqui na cidade. Parabéns aí, Wagner. Ele fala, boa noite, jovens. Já comecei feliz, jovens, né? Graças a Deus eu me incluo, viu? Já que ele falou jovens, né? E futuras referências da cidade. Você é visto como uma referência na cidade, eu acho que o seu programa diz muito isso. O que você pensa para a cidade? O que você tivesse hoje, a caneta na mão e um projeto para decidir nos seus 4 anos? Por onde você começaria? Um projeto? Nos 4 anos. Eu começaria pela cultura, cara. E onde especificamente, que ato especificamente você pensaria em fazer? Eu pensaria num projeto de política pública voltada, eu não sei exatamente se uma lei de incentivo, eu acho que podia ser uma lei de fomento, por exemplo, que poderia até vir através do fundo, que poderia viabilizar todos esses artistas que estão, entre aspas, parados. Porque a classe artista é um pouco diferente, cara, porque como a arte é um bem imaterial, quando eu me formo, eu não tenho para onde mandar currículo. Verdade. Não tenho, eu vou mandar currículo, me formei ator, mando Nunca currículo pensei, para onde? verdade, Vou mandar currículo para a Globo. Gente, vamos pensar numa coisa, todo mundo fala, mas o artista é global. Nós temos a Globo e a Record e um pouquinho no SBT que contratam artistas nesse país. Se você pegar o casting, né, o elenco dessas 3 emissoras, chegam a aproximadamente 500 pessoas. Para um país de mais de 200 milhões de habitantes, são 500 pessoas. Então, é um métier, é uma elite muito fechada. Existe uma gigantesca atuação na economia criativa, no desenvolvimento, inclusive de projetos voltados para a saúde, para a segurança, que vêm através da cultura, que empregam esses artistas, essas pessoas. Estou falando em diversas áreas, na música, na dança, nas artes plásticas, no audiovisual e etc. Eu acho que é disso que a gente tem que pensar. Eu pensaria num projeto nesta cidade, sim,
que eu acho que poderia ser através de um edital de fomento que pudesse realizar, que pudesse contemplar diversos artistas. Estudantes que saem da Fundação das Artes, estudantes que saem da Escola Municipal de Balado, artistas que já atuam na cidade e que possam atuar na cidade e região. Bacana. Em diversas frentes. Eu não penso só na frente da cultura, não. Eu penso sim na frente da segurança, porque nós temos diversas ações e projetos e cases de sucesso que atuam para a diminuição da desigualdade social, portanto, contribuindo para a segurança. A gente tem cases como Doutores da Alegria, que atuam diretamente na saúde. Então, a gente tem cases de cultura, projetos completamente exitosos que atuam diretamente para a saúde. Nós temos projetos que atuam... Aliás, eu não consigo desassociar, não consigo desassociar educação e cultura, mas tem gente que faz essa divisão. Existem diversos projetos que atuam diretamente na educação. Eu penso num projeto multidisciplinar, exatamente, que contemplasse essas pessoas. Eu acho que seria o carro-chefe, né? Falando aqui de bate-pronto. Não, bacana, é isso mesmo. A ideia é essa. E tanto é multidisciplinar que quem está nos prestigiando aqui, puxando o gancho, faço questão de ler aqui, ó, o Rodrigo Rocco Hazuki. O Hazuki é o comandante da Polícia Militar de São Caetano do Sul. Que legal. Mandou um abraço aqui, ó. É o último aqui, mas depois a gente vai ler aqui, ó. É o comandante aqui da região da Polícia Militar da região de São Caetano do Sul. Então, para ver como é multidisciplinar a nossa aqui participação. E aqui deram uma deixa para mim, para eu fazer a leitura do Pedro Bizelli. Vai lá. E o Pedro Bizelli fala: o Jair Bolsonaro, você vê quando fala no presidente, o assunto bomba. Polêmico, né? É sempre bomba aqui, é sempre bomba mesmo. O Jair Bolsonaro está tentando combater o monopólio ideológico nas curadorias das Funarte, Ancine, etc. Esse é um processo até necessário, mas muito antipático para os artistas que não têm nenhuma outra contrapartida de incentivo, enquanto quadros do Executivo Federal travam esse embate. E porque, esteticamente, convenhamos, o Bolsonaro representa para os artistas o que há de tosco e careta. Aqui a gente lê mesmo, hein? Não enrola. Então, eu não acho que é só tosco e careta. Eu entendo que ele queira combater, mas mais uma vez eu digo, para mim o Bolsonaro em alguns momentos tem umas ideias muito assertivas, mas ele acaba, e eu vou ser popular, ele caga com elas na hora que ele vai colocar, na forma que ele fala, aí ele acaba com tudo, aí vem o filho e opina aqui, aí vem o e aí acabou com tudo. Eu acho que, por exemplo, ele tentou isso na Funarte e ele teve um ato desastroso na Funarte, que foi colocando aquele Roberto Alvim, que fez o que fez e teve que ser demitido. Você entende? Eu acho que o problema é isso, é nisso que eu falo de ser simplista. Quando a gente não pensa, não debate, não discute, não ouve, né, de forma democrática, enfim, não gera um consenso. Quando a gente só atua e vai na porrada, não resolve. Olha o que aconteceu, ele colocou um cara extremamente despreparado, um cara que fez o que fez, que ele foi obrigado a demiti-lo, por pressão inclusive das outras instâncias, né? Presidente do Senado Federal, né? Teve que dar ligação, porque era judeu, exato, ajudou falando, olha o que ele tem que passar. Por quê? Por isso que eu entendo que ele seja simplista. Quando a gente não debate, quando a gente não conversa com todas as pessoas, seja elas quem for, mesmo que, poxa, eu estou aqui, a caneta é minha e eu, por mais que seja minoria, eu quero inserir, mas pelo menos que eu ouça os outros para eu entender qual é o terreno que eu vou pisar. É difícil. Eu concordo também. Acho que a pluralidade de ideia, a multidisciplinaridade constrói os caminhos para um futuro de sucesso. Exato. Ele falou da Ancine, são as formas. A nova gestão da Ancine entrou na Ancine e proibiu a exibição de um filme. Seja qual filme for, qual é o problema de se exibir? Proibiu a exibição de um filme, tirou todos os cartazes dos filmes históricos. Vou falar Porta dos Fundos. Ele quer ser delicado aqui, é esse? Não é das Portas dos Fundos. Não. Do Natal? Não foi da Ancine, não? Eles proibiram a exibição do Marighella, do Wagner Moura, porque há esse embate do Wagner Moura, que é um petista roxo. Eu não sou petista, já falei, para mim a cultura não tem sigla e não tem cor, eu sou da cultura, não estou defendendo este ou aquele, mas o Bolsonaro tem me provado que a gestão simplista leva a esses embates. Na verdade, às vezes eu acho que ele passa vergonha e ele não precisaria. Puxando a pergunta do Jota e complementando com a minha pergunta. O Jota aqui presente, aqui, beleza, Jota, valeu aí, viu? Vou puxar seu jabá aqui. O que você acha de ter colocado a Regina Duarte, o Zé de Abreu? Primeira parte. Segunda parte. Você concorda com a indicação ao Oscar no filme brasileiro que foi o Papa e não o outro que tinha sido indicado? Previamente indicado? Vamos lá. Regina Duarte, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em 2014.
Eu fiz parte de um projeto, eu estava com um espetáculo como ator e ela estava, digamos, como olheira, olhando alguns atores de São Paulo e ela chamou diversos atores, nós éramos em quase 30 atores e nós desenvolvemos um estudo na casa dela, ela tem um apartamento ali muito próximo ao Ibirapuera e nós íamos na casa dela, no salão, e desenvolvíamos um estudo de texto, de interpretação. Fiz isso alguns meses em referência com ela. Ela desenvolveu um espetáculo, eu estava com outro espetáculo na época, não pude participar, então só fiz parte dos estudos. Eu acho que a Regina, ela tem, e eu tive essa oportunidade da gente fazendo o texto, dela nos ajudando na interpretação do texto, ela tem uma qualidade, um conhecimento que é impressionante, deste ponto, da interpretação do texto, de te guiar, de te dar alguns toques, que é impressionante. Então eu estou falando na parte do ator, no trabalho do ator, na construção do personagem, na interpretação do que você vai fazer, enfim. Eu não sei qual é a vocação. O que ela... Exato, qual é a expertise dela para a gestão de uma cultura como um todo. Tá. Não sei. Tenho dúvidas se esse seria o melhor caminho. Entendi. Acho que se fosse ela, mas que ela conseguisse uma equipe, eu sei que ela pediu 10 cargos, né? Se ela conseguisse esses 10 de fato realizando, e se ela tivesse carta branca, eu acho que poderia ser bom. Mas conhecendo o governo atual, carta branca é uma coisa que não existe naquele baralho, eu entendo que ela vai ficar presa e eu acho que não vai dar certo, que não vai resolver. É o que eu penso. E do Acho filme? que ela tem uma boa vontade absurda, até por esse... Ela fez Pra uma subir, coisa né? ali, né? Ela fez uma coisa em 2014 com a gente que ela não precisava fazer. Ela podia ficar na casa dela, contratada pela Globo, um bom salário, Sim. tem um marido que tem uma condição muito boa, ela não precisaria nada disso. Pois ela fez e foi muito interessante. Bom, o filme, eu assisti o Democracia em Vertigem, eu não sei o que dizer. Por exemplo, não ganhou. Eu não assisti o outro documentário, eu não assisti todos os documentários que estavam lá. Eu vou ser leviano se eu opinar, acho que foi bom, acho que foi ruim. Eu não sei dizer, porque eu não assisti os outros documentários. O Papa, assistiu do Papa? Não, eu não assisti o do Papa, que é do Meirelles, né? Não, eu não assisti o do Papa. Tá. Então, olha, são dois... Mas o Papa é uma produção brasileira ou é só um diretor brasileiro? É um diretor, pelo que eu tenho conhecimento, é um diretor brasileiro. Entendi. Que eu tenha conhecimento, mas aí eu sei que peço o ajuda dos diretor universitários. Digam aí. Eu posso dizer que eu gostei muito. Ele trouxe uma visão, o filme do Papa trouxe uma visão do Papa muito humana, que às vezes a gente acredita que não existe, e ele conseguiu retratar bem. Até os dilemas de decisão, é um filme que é bem interessante de ser visto. Viu? Falta eu assistir alguns ainda. Eu consegui assistir o Irlandês, tá 3 horas de filme, mas eu consegui assistir o Irlandês. Eu achei meio cansativo, assim, mas é minha opinião. O Coringa, eu consegui assistir alguns. O Irlandês eu achei bem cansativo, mas eu não consegui ver todos. Não, também não. Outra perguntinha aqui. Manda. Tem ideia do número de artistas que São Caetano tem? Já fez esse radar, esse mapa dos artistas? Então, logo que o Auríquio faz a diretoria de cultura em 2005, se eu não me engano foi em 2006, houve um censo cultural na cidade. O Alessandro Leone, uma das primeiras ações, por isso que é interessante ter havido essa diretoria e hoje nós teremos a secretaria, porque houve um primeiro fórum de teatro na cidade, da região, e houve esse censo. Na época nós estávamos em 600 e poucos artistas. Mas foi um censo onde os artistas iam até a Secretaria de Cultura e faziam o seu cadastro. Eu não vou precisar agora se esse número continua igual ou não. Acho que deveria, sim, acho que a cidade merece um censo mais aprofundado, mais pensado. Mas sei disso, a Fundação das Artes tem por volta de 1.300 alunos, 30% são da cidade. A Escola Municipal de Bailado, todos os alunos são da cidade, o ano passado tinha 490 alunos, quer dizer, existe uma demanda muito interessante, apesar da cidade ser pequena. Como a dança, você anda pela cidade, você se depara com várias escolas de dança, a gente tem uma tradição na dança, que vem da Toshiko Bayashi, que vem o Alan veio aqui. Exato, mãe dele, da Cleusa Escanho, que vem dela, que vem da Diva Tomé, que vem da... Enfim, a gente tem um grupo, né? Uma demanda da dança muito interessante na cidade. Seria legal fazer um levantamento. E todos, eu falo que eu fui de uma época educacional. Todas as meninas da época educacional têm uma vontade imensa de fazer dança. É impossível ser parte educacional, educação básica, infantil, fundamental e até no ensino médio sem participar aí da escola de dança, dos espetáculos. Eu acho que é uma demanda bem interessante mesmo. Eu acho que é uma cultura nossa.
Aproveitando aqui a última das perguntinhas, que eu acho que nosso tempo está acabando. Caramba, mas já? aqui voa o tempo. Mas antes de fazer a perguntinha, fazer aquele tchan, 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 tchan. Olha, que quem nos prestigia ainda aqui, ó, passar para você ver aqui pro povo aqui, ó. Que às vezes quando ele tá muito feio, eu passo pro convidado. Rogério Carmona, Cleisa Conceição de Almeida, Donai Neto, Wagner Agostini, Marineus Oliveira, Clóvis Chagas Couto, Sandra e Lena. Aê, sabia que ele ia atravessar aqui uma, hein? Pô, você lê peça de teatro, lê Shakespeare, não consegue entender a letra do Ed aqui? Que é isso, não acredito. O Ed, em tempos passados, fez medicina. Ah, é verdade, é Dr. Ed, desculpa aí, ó, Dr. Ed. Nós estamos na Vox TV Med, fica tranquilo. Ó, o Fábio Damas aqui, o nosso patrocinador aqui, obrigado, Fábio. Sempre vou ler seu nome aqui quando precisar. O Hélio Carvalho, o Davidson Souza, a Magali Costa. Eu acho que a Magali fez aqui uma observação também. Ela escreveu assim, ó, Matilde. Magali é da Matilde. Ô, Magali, obrigado, Magali. Atriz e bailarina da Matilde. Atriz e bailarina. Então, a Magali, o Paulo Sérgio, a Adriana Silva, o Pedro Belicelli, que nós lemos a pergunta dele, o Daniel Caron, Marcelo Alves, Roberto Araújo, Marquinhos Lima. Pô, Marquinhos, sabe quem é Marquinhos, né? Sei, Pô, Marquinhos. Põe lá uma chamada nossa, seu jornalzinho aí, Marquinhos. Ajuda nós. Ajuda nós, Marquinhos. Esse jornal aí na cidade, importante. Prestigia a gente aqui também no jornalzinho nosso lá. Pode pôr um pouquinho mais popstar, não tem problema não. Põe só Vox TV lá que eu fico feliz. O Marcelo Persiani. Então temos aí... Se eu esqueci de alguém, daqui a pouco o Ed me cobra. Posso ler uma coisa aqui, cara? Deve. Neri Camomila Silvestre. A diversidade cultural é o que temos, nós precisamos sair do debate quando se fala em cultura, se fala de povo. Reafirmando que a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Animal. Caramba. Porra, meu. Parabéns aí, de verdade aí. Parabéns, meu. Merece. E para não perder a deixa, vamos fazer uma capela com o diretor. Uma capela assim, se eu pudesse recitar, falar, interpretar qualquer coisa possível do ramo artístico para alguém poder entender a bacanice que é isso. Agora sim. É isso assim, ó. Acabou qualquer coisa, assim, desde pode copiar aqui um copia e cola do Google, se precisar, eu te dou um tempo pra você procurar. Se eu pudesse recitar... Qualquer coisa que você pudesse falar assim, olha, a arte para mim representa uma pequena palhinha disso, que é para a pessoa entender a importância da arte. Eu já tenho uma coisa. E é isso. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó, sem combinar. Eu acho que a nossa batalha, se é isso que eu falo, eu acho que o artista é muito apaixonado pelo que faz, e como tantos outros, enfim, outras profissões, mas eu acho que eu sempre acho que esses embates, essas lutas, essas batalhas, elas se espelham numa coisa que... Tem um pequeno trecho do Drummond, que eu acho que é muito bom, que é o seguinte, e que espelha um pouco o que eu penso que os artistas enfrentam. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, minuto de silêncio agora, pessoal, vamos lá. Reflete. Como vencer o oceano se é livre a navegação, mas proibido fazer barcos? Drummond. Caramba, caraca, não precisa falar mais nada aqui, ó. Se tem tempo ou não tem, já fecha aqui, ó, puf, aquela tela escura assim, ó, na hora, assim, ó, parabéns, show, voltou, é a gente de volta, parabéns, e é isso mesmo. Eu acho que é isso, acho que é sabe, a gente precisa fazer ao mesmo tempo, existem as dificuldades, existem as discordâncias que elas são salutares, tá? Todo o campo da reflexão, da discordância é salutar, é importante. Sim. Por isso que eu não tenho problema em falar sobre isso, sobre aquilo, eu tenho a minha opinião. Sim. E eu respeito a opinião do próximo e tudo bem. Mas eu acho que existe essa necessidade da gente realizar. Até por esse texto maravilhoso que o Neri mandou. Acho que, ó, você viu, copiou os dois aí. É inspirador para essa noite. Em chegar em casa aí animado, o pessoal chavecando a mulher, dando florzinha. A cultura faz isso, viu? Emociona. O Clóvis aqui falou aqui, ó. De tantos presidentes, você acha que o Bolsonaro está fazendo um bom governo? Já foi dito aqui também, obrigado. O nosso querido comandante aqui também falou que em 2009 teve muitas mudanças, obrigado também, comandante. O Neri fez essa excelente explanação, Neri, sem palavras aí, viu? Outro ponto aí que eu acho que é finalização total. Você deu uma deixa maravilhosa, o Carlos Drummond.
Quantos anos já morreu o Carlos Drummond, se pudesse dizer? Você tem ideia? Não sei. Também não sei, mas para mim já deve fazer mais de uns 50 anos aí, né? Tranquilamente. Sinceramente, eu não sei. Na minha cabeça deve fazer isso. Hoje, na atualidade, quais seriam as referências para nós nos inspirarmos? Quando eu digo isso, a cultura também é o youtuber, pessoal. Entendam bem. Nós aqui temos que valorizar o pessoal, é uma cultura verdadeira, é difícil, é trabalho como todos os outros. Dia 23 de julho de 1932. Porra! Agora eu senti firmeza aí mesmo, hein? Eu adoro então a internet por isso. A internet é isso, fez uns 80, mais de 80 anos aí que morreu. Atualmente, o que você poderia dizer como referências de cultura para nos espelharmos na atualidade? Olha, acho que é muito difícil. Eu acho que eu sou um cara... Ou órgãos, não que sejam pessoas, muitas vezes, que eu sei que pode te comprometer. Mas órgãos que você entende que possam verberar a cultura. Na minha área, cultura. Na minha área, no teatro, nós temos uma coisa muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem, que são os grupos de teatro, né? Muitas vezes você vai assistir um espetáculo da Regina Duarte, ela é uma atriz que desenvolveu um espetáculo. Tem uma diferença nesse aspecto, que são os grupos de teatro. A Matilde é um grupo de teatro. Existem grupos que desenvolvem pesquisas nas suas áreas, que desenvolvem algumas atuações nas regiões, nas cidades, ou em comunidades e localidades específicas. São esses grupos. Por exemplo, a Companhia de Teatro Heliópolis, eu até entrevistei eles no nosso segundo programa. Eles têm uma atuação muito legal dentro da comunidade de Heliópolis, e eles têm uma sede hoje ali na Silva Bueno. Então são companhias, a Companhia de Teatro Heliópolis completa 20 anos esse ano. São companhias, Matilde 16, são diversas companhias. Existe uma companhia chamada Regina Passes de São Bernardo, que vai completar, se não me engano, são 56 ou 57 anos agora. Caraca. Exato. E que desenvolvem ali o seu trabalho numa boa e tudo mais. A cidade de São Paulo, existe uma pesquisa do ano retrasado, 2018, a cidade de São Paulo é a cidade que possui o maior número de companhias, de grupos de teatro no mundo. Inclusive, um grande amigo nosso fez uma referência sobre isso numa convenção que houve em Nova York sobre isso. Os grupos de teatro, por exemplo, da cidade de São Paulo, eles modificaram a Praça Roosevelt. Se você pegar a Praça Roosevelt alguns anos atrás, que era uma praça, um lugar extremamente abandonado e etc. Mal visto. Isso, quando chegou o grupo Sátiros ali, montou seu espaço, agora o grupo Parlapatões tem um espaço ali, enfim, diversos grupos têm um espaço ali, eles modificaram uma região no centro da quarta maior metrópole do mundo através da cultura, de grupos de teatro estabelecendo uma ação ali. Entendi. Então eu acho que o que hoje me inspira são esses coletivos teatrais, são esses grupos de teatro, entende? Perfeito. Porque para eles conseguirem isso, a cidade de São Paulo, o tamanho que é, né, a mega metrópole que é, e você conseguir modificar um espaço gigantesco no centro da cidade através de grupos de teatro, para mim é isso. A arte estabelece transformação e é por isso que eu sou apaixonado por arte e cultura. Eu acho que essas transformações elas podem ser mais atuantes e elas podem ser muito interessantes para a gente. Puxa, eu acho que fecharemos aí com chave de ouro, que a arte transforma, impacta e poucas vezes na vida a gente tem a oportunidade de ter arte tão próxima da gente como nessas companhias de culturas que são abertas, acessíveis e próximas. Então é importante ir atrás. E um canal para nós nos informarmos sobre a cultura. Pode ser sobre a companhia de grupos de teatro ou outros lugares que você fale, olha, passa a seguir em tal lugar que eu acho que vale a pena você acompanhar alguns movimentos culturais. Aqui na região tem algumas coisas muito interessantes. Tem o grupo Arte e Cultura, Facebook, sabe? Vou até anotar aqui, Cultura. É muito legal o que se estabelece lá. Tá. Tem o coletivo de artistas daqui de São Caetano, da cidade, que fala um pouco mais só da cidade, mas que é muito legal o que rola. E eles trazem referências de fora, é isso que é interessante. Eles trazem referências de editais, de possibilidades, de audições, de casting para atores, para músicos e tudo mais. Nesse grupo Arte e Cultura é muito legal. Tudo pelo Face? Tudo pelo Face. A gente está começando a estabelecer um negócio parecido no Cultura Sem Frescura. Tá. A gente abriu uma página e está tentando também trazer essas coisas para que a gente consiga seguir. Tem o Grande ABC Cultural da Mercedes Kumaru, que é um portal que você consegue acessar todas as atividades culturais das 7 cidades. Grande ABC? Grande ABC Cultural, é um portal de cultura. Eu estou falando uma coisa mais regional, tá? Sim. Para 7 que é o cidades. nosso público aqui, é isso. Que é bem legal você entender algumas coisas que, por esses canais, você consegue
acessar várias coisas bem legais que acontecem na região e que a gente tem um problema de comunicação na região, Sim, né? Apesar de a gente ter sim. falado do Diário Grande ABC e tal, a gente tem um problema de... Nós não temos uma televisão local, hoje a gente vive num mundo muito televisivo, o jornal perdeu um pouco de espaço, porque a notícia do jornal que sai hoje, ela é de ontem, né? Ela não é tão rápido como a internet, então a gente está nesse meio de caminho. Eu acho que alguns grupos podem ajudar. E a Web TV oficial, programa quinta-feira, 10h30, Cultura Sem Frescura. Ali é isso um aí. excelente portal que com certeza vai favorecer muito aí vocês aí. Com certeza, vocês vão assistir artistas locais, vocês vão conhecer instituições locais, vocês vão conhecer, enfim, algumas ações que acontecem na região e que muitas vezes elas estão, devido a esse problema da comunicação que a gente tem, elas estão escondidas, digamos assim, que é bem legal. Bacana. Então é isso. Dou a palavra para as conclusões finais. Foi um prazer aí. Nossa, acho que eu falei demais, gente. Desculpa aí, mas eu me empolgo, eu sou apaixonado por isso, eu trabalho com isso. Eu agradeço o espaço, parabéns pelo programa. De verdade, Tamo agradeço junto aí. mesmo, vou feliz. E vamos que vamos. E, gente, vamos pensar sobre isso, né? Dá uma pesquisada, existem diversos cases de sucesso com as atuações artísticas, de transformação, de auxílio, inclusive em outras questões de saúde, de educação, de segurança. A gente pode não só pensar porque muitas vezes isso acontece comigo. Olha aquele espetáculo, você vê isso em Facebook, né? Pega alguém e fala, olha isso é arte? Gente, arte é sempre experimentação. Se você não gostou, é como o canal da TV, muda de canal. Pronto. Mas a arte sempre vai ser experimentação, não tem certo ou errado. O que existe de exitoso ou de não exitoso são esses cases. A maioria deles são exitosos em outros aspectos, Sim. em outras áreas. Como eu sempre digo, saúde, educação, segurança, enfim, eu acho que é possível. Então a gente pode pensar melhor. Sem contar que também é entretenimento. Entretenimento sendo lazer, é saúde. É não saúde, totalmente. É alegria. Então, É alegria, é vida. enfim. Pessoal, também foi uma honra também. Pô, puta prazer. O aprendizado que eu tive aqui para mim foi uma escola imensa. E eu queria também aqui, antes de concluir aqui, o Ed fez questão de eu falar os nomes, eu faço, com o maior prazer. Nosso querido pastor Silvio de Oliveira, obrigado por prestigiar. O Rafael Silva, o Everaldo Inocêncio, Carlos Chapeta. o Carlos Chapeta, Chapeta é tradicional também aí, da família aí da Itália, da Calábria. E o nosso Ed me lembrou aqui que a gente tem um desconto aí para quem está nos seguindo aí, Pizza Mania, vai aparecer no ar aí, ó. Pizza Mania, é um voucher nosso querido patrocinador aí já ajudando a gente. Ó. Então aproveita aí, tem um cupom aí para baixar o aplicativo na Apple Store, na Google Store, onde que for direito aí que vai ter esse cupom de desconto aí pro pessoal. E dizer que a cultura pro Eric aqui, nos seus olhos, fala que é algo que encanta, Nossa. fascina e nos seus olhos demonstra a paixão que você tem. E é por isso que seu legal. sucesso e seu programa faz por merecer. Parabéns. Porra, E seu canal aqui vai ser sempre Obrigado. a porta aberta para falar de cultura. Pode ter Obrigado. certeza nosso canal aqui. Obrigado. Um abraço, pessoal. Muita felicidade, tudo de bom para vocês aí, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.